André, aí você se apresenta, tá? Não vou apresentar você, não. Boa noite a todas, a todos, a todes. Muito bem-vindos aqui ao nosso webinar, especialmente aqui o nosso boa noite, bem-vindos aos participantes que estão com a gente nesse momento aqui. É muito bom ter vocês para esse diálogo, para essa troca de conhecimentos, de experiências. Primeiramente, agradecer também, André, pelo ter aceito o convite, estar aqui com a gente compartilhando esses saberes sobre esse tema tão importante que a gente vai trabalhar aqui, né, a perspectiva das juventudes, né, nesse momento da pandemia. Esse webinar, né, é uma realização da Reprolatina, né, como parte das ações do projeto Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, um projeto que tem a parceria, o apoio financeiro da Fundação FEAC, né, através do programa Juventudes, que tem possibilitado a gente, né, ter essas ações do webinar voltada aí ao público profissional que trabalha com, né, as juventudes, com adolescências, no sentido da gente estar tendo esses momentos para aprofundar os conhecimentos, né, revisar alguns conhecimentos ou até mesmo aprender, né, adquirir novos conhecimentos e experiências dentro da temática da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, hoje a gente está recebendo aqui o André Sobrinho, né, então vou deixar que ele se apresente também, e aí, na sequência, a gente dá início aí ao diálogo, à apresentação que ele trouxe, lembrando, né, que o nosso processo aqui, para quem está participando pela primeira vez, a gente vai ouvir, então, né, o André trazer todas as questões que ele preparou sobre o tema, e aí, na sequência, a gente abre para o diálogo, para as perguntas, que poderão ser feitas tanto, né, vocês já podem ir deixando os comentários, perguntas no chat, ou também, na hora do debate, vocês podem solicitar, e aí a gente abre o microfone para que vocês possam também fazer de forma verbal, né, o comentário ou a pergunta para enriquecer o nosso debate aqui. Então, desde já, desejo um bom webinar a todos nós, né, e passo a palavra para você, André. Obrigado, Rodrigo. Quero saudar, né, dar boa noite a quem nos assiste aqui, quem está conosco, dizer que é uma alegria enorme, sim, poder compartilhar, né, com vocês dessa programação do webinar, né, especialmente pelo fato de ser a Reprolatina, de ser o Rodrigo, de ser a Margarita, porque já são parceiros aí, queridos, gente querida de longa data, pessoas de referência, né, na minha própria formação nesse campo de discussão, de debate, de diálogo entre os direitos da juventude, né, na interface com a saúde, especialmente com a saúde sexual e reprodutiva. Então, é uma alegria dupla, apesar do tema árido, né, das questões que nos traz a esse webinar, né, dos temas que vocês certamente vêm tratando, que diz respeito a essa discussão, né, das políticas de juventude com recorte na saúde sexual e reprodutiva, em que a gente vive um momento de muita dificuldade relacionados a esses temas, né, reverberando em torno das políticas públicas, nos espaços de discussão sobre isso, porque há certas interdições conservadoras, ideológicas, que não permitem arejar, não vem permitindo arejar o debate, né? E isso se reflete, de algum modo, naquilo que a gente vai discutir hoje à noite, né? Eu, me apresentando direito, né? Eu sou André Sobrinho, então, neste momento, eu trabalho, né, na Fundação Oswaldo Cruz, sou sociólogo, minha formação é em ciências sociais, e venho trabalhando, né, pelo campo da saúde coletiva, pensando as ciências humanas sociais em saúde. Portanto, as coisas que eu trago aqui, né, especificamente no foco do tema que a gente vai discutir, é muito a partir desse lugar e desse olhar do campo das ciências sociais na saúde, né? E, enfim, transito, né, pelo campo do debate de políticas públicas de juventude, né, que começa aí ainda com um percurso na adolescência, no campo, né, dos direitos de crianças e adolescentes, e isso, ao longo do tempo, eu venho incorporando mais um diálogo da faixa etária, para a faixa etária de 15 a 29, né?
Isso significa que a gente está trabalhando aqui nesse universo amplo em que a gente classifica a juventude, né? Na verdade, existem também distinções intrageracionais, né? Então, quando a gente está falando de adolescentes e jovens, não é apenas uma consideração sobre a existência de diferentes categorias, é também, né, a existência dessas diferentes categorias ou desses diferentes sujeitos implica em demandas e questões também distintas, né, que têm a ver, que estão muito bem registradas nos marcos legais, né? Então, criança e adolescente, proteção, prioridade absoluta, proteção, pessoas em desenvolvimento, né? Mas também tem um outro marco legal muito recentemente estabelecido no Brasil, que é o Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013, que trabalha com outro princípio, né, complementando o Estatuto da Criança e Adolescente no campo dos direitos, que é o princípio da autonomia, da emancipação, né? E isso diz muito, né, quando a gente está falando desses princípios, a gente fala também muito daquilo que recobre, né, todas as áreas da vida, das trajetórias de vida e também da vida social desse sujeito. Então, o que é que significa a gente falar de sexualidade, por exemplo, de saúde sexual reprodutiva, para adolescentes e jovens de 15 a 17, para um adolescente, para uma jovem ou jovem de 25 a 29. Não são perspectivas, apesar de terem convergências ou interseções, também apresentam perspectivas distintas. Assim é com o tema da educação, assim é com o tema do trabalho, assim é com o tema de outros aspectos relacionados à saúde, assim é com as diversas, né, esferas da vida social. Então, quando a gente está falando de juventude, é sempre bom dar esse introito, né? Que a gente está falando de um universo muito amplo, e eu, particularmente, tenho atuado muito com essa faixa etária, minhas pesquisas que eu venho trabalhando, e, enfim, projetos também, com essa faixa etária de 15 a 29 anos. Portanto, recobre um pedaço ali do que é considerado adolescente, né? E recobre e contempla essa faixa etária até 29 anos. E o tema que me traz aqui, que o Rodrigo fez o convite, né? Na verdade, assim, a gente tem uma reflexão que esse debate no campo da saúde ele é muito mais amplo, né? Pensar a interface juventude-saúde não é nada simples, por uma série de questões, né? Não é o tema da nossa live, mas é o que nos dá, digamos, algum chão, né? Primeiro, é esse aspecto que eu falei, ou seja, a questão da faixa etária, né? É algo para a saúde ainda um tanto quanto embrionário pensar sobre isso, apesar de não parecer na prática, né? Ainda a gente automatiza muito determinados aspectos relacionados à saúde de adolescentes e jovens, porque existe já um certo acúmulo, né, para o campo da saúde coletiva, para o campo da saúde pública, sobre aspectos relacionados à adolescência, né? Então, tem muita contribuição em torno, né, do campo da psicologia, da próprias ciências sociais, mas também das ciências da saúde, né, que acumulou durante muito tempo aspectos ligados à adolescência, né, dentro também desse arcabouço jurídico normativo de proteção, de desenvolvimento. Então, noções, né, que foram construídas ao longo desse percurso, como vulnerabilidades, como risco, etc., né, fatores de proteção ou fatores de risco, vulnerabilidades, né, recobre aí uma certa demanda pensando de forma individualizada a adolescência, né? Então, tudo que é relacionado ao desenvolvimento da adolescente, né? Quando a gente está falando de juventude, o papo já fica mais complexo, né? No sentido dessa faixa etária mais ampliada, né? Que é ainda algo que a gente precisa acumular um pouco mais de debate sobre esses marcos normativos que orientam hoje as políticas públicas de juventude no Brasil, sobretudo a partir dessa última legislação que foi aprovada em 2013, que é o Estatuto da Juventude. Eu digo isso porque eu coordeno na Fiocruz uma iniciativa chamada Agenda Jovem, e a gente fez um levantamento, né, de produções científicas da Fiocruz, de 2005 a 2016, sobre juventude, né? O que saiu na Fiocruz sobre juventude nesse período de 2005 a 2016, né? Por que 2005 a 2016? Porque a gente pensa, né, para quem vem discutindo políticas públicas de juventude, sobre esse mais recente marco legal do Estatuto da Juventude, a gente entende que essa foi uma década
virtuosa de debate sobre política de juventude nessa faixa etária mais ampliada, porque se produziu inúmeros diagnósticos e pesquisas sobre juventude, sobre o retrato da juventude brasileira, né, sobre a juventude e sociedade, enfim, inúmeras publicações de órgãos oficiais, de órgãos da sociedade civil, de universidades, né, por causa, inclusive, do chamado bônus demográfico. Foi uma década em que a população jovem no Brasil tem sido, né, agora a curva começa a decair, mas ainda estamos vivendo o bônus demográfico no Brasil, ou seja, a maior quantidade de jovens ao longo, né, da história brasileira. Então, esse dado demográfico exigiu respostas do Estado, que se responde por políticas públicas, e isso reverberou, obviamente, fez produzir uma série de pesquisas, diagnósticos e tal. Então, isso foi no início dos anos 2000, consolidou-se dentro do primeiro governo Lula um Plano Nacional de Juventude, né, que criou uma Secretaria Nacional de Juventude, criou um Conselho Nacional de Juventude, programas direcionados a essa faixa etária, já à luz dos dados que foram coletados desses diferentes diagnósticos, e entre avanços, recuos, disputas de orientações relacionadas a que tipo de investimento se deve fazer à juventude, né, se criou alguns programas, alguns processos, a sociedade civil também incorporou isso como uma agenda forte, os próprios movimentos de juventude. Então, a gente viveu entre 2005 e 2016, né, aqui, dentro do parlamento, em programas de políticas públicas, né, viveu iniciativas, né, vimos iniciativas refletindo essas discussões acumuladas em torno dessa faixa etária mais ampliada. O que talvez a gente possa representar, como eu já disse, no Estatuto da Juventude, que tramitou durante 9 anos no Congresso Nacional, né, e essa tramitação diz muito sobre o campo de disputas também que se tornou em torno da juventude e acabou se consolidando, conseguindo consolidar dentro de um documento legal, né, essas premissas relacionadas a esse público, a esse segmento da população. Portanto, quando a gente está falando aqui de juventude, estamos falando dessa construção que bebe do Estatuto da Criança e Adolescente, de toda a movimentação que foi feita para o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, se consolida nessa legislação, né, se garante direitos a essa população, e estamos falando desses 15 a 29 anos, que, por mais que seja recente, né, já tem um certo acúmulo em torno dessa população. Na gestão, porque existem inúmeras coordenadorias, secretarias, subsecretarias, como tem a Secretaria Nacional de Juventude, né? Nas pesquisas, a profusão de pesquisas que ainda saem, né, relacionadas à juventude, né? Nos movimentos sociais, como pauta, como agenda política, né, nessa representação também dos próprios jovens, na luta pela garantia dos seus direitos. Portanto, quando a gente faz esse levantamento na Fiocruz, a gente quer entender como isso se reverberou para dentro da instituição, né? E a gente encontra ainda um forte enfoque na adolescência, né? Ainda não se refletiu toda digamos, essas demandas trazidas da juventude pela juventude, digamos aqui, vou chamar de jovens adultos, né? Os jovens adultos, não se refletiu fortemente ainda nas agendas de pesquisa, né? Obviamente existem, eles estão lá, mas não são tratados naquilo que a gente chama de uma nova ou de uma condição juvenil contemporânea, né? O que se reflete nessa condição juvenil contemporânea? Aí eu já vou entrar no nosso tema, efetivamente, do nosso webinar. Se reflete, sobretudo, né, no significado que tem a transição para a vida adulta, né? Os marcadores, né, muito simplificadamente falando aqui, o que são esses marcadores de transição para a vida adulta? Então, educação, trabalho, vida familiar, né, produção e reprodução social, né? Ou seja, como que os sujeitos jovens de uma geração de jovens se produzem, se reproduzem, né, do ponto de vista do trabalho, da formação e da vida familiar, né? Então, esses aspectos estão todos implicados dentro desse universo que a gente chama aí de população jovem, de população juvenil, de segmento dessa faixa etária, adolescência e juventude, né? E aí, isso, de alguma maneira, com
E outra coisa que eu acho que é importante dizer é que também essa juventude, ela não, lugar comum nos estudos de juventude, de adolescência, é de que as adolescências no plural, juventudes no plural, elas são diversas, e essas juventudes elas se definem também por outros marcadores, né? Certamente vocês já trataram disso aqui nos ciclos de formação, né? Então, a gente entende que reconhecer-se como juventude, né, no tempo, no espaço social, significa também ser atravessado por outros marcadores. O mais básico que a gente possa dizer para ilustrar sobre isso é de que ser uma jovem mulher, ser um homem jovem, tem distinções de viver essa juventude, a partir do gênero, né? Ser jovem branco, ser jovem negro no Brasil, tem distinções de viver a juventude a partir desse pertencimento étnico-racial. Ser jovem de territórios distintos tem distinções a partir, né, de viver a juventude a partir desse lugar de moradia, né? Portanto, juventude também se define não só pela sua faixa etária, existe, né, que congrega ou que se assimila a diversos outros jovens, né, da mesma geração, que vivem no mesmo tempo histórico, mas também se define por esses outros marcadores, né? Então, a experiência de viver a sua trajetória de vida juvenil, ela está atravessada por esses marcadores. Então, tudo isso dito significa que, ao reconhecer que estes marcadores também, essas diferenças que esses marcadores trazem na realidade brasileira, produz desigualdades, isso significa que a vida, né, as trajetórias juvenis, elas são distintas, diferentes, e elas também são desiguais. Elas são desiguais naqueles marcadores muito fundamentais, que são os mais clássicos que a gente sempre evoca, a partir da classe social, do acesso à renda, a partir dos marcadores de gênero, a partir dos marcadores de padrões sexuais, a partir de marcadores relacionados a questões étnico-raciais. Portanto, estas desigualdades todas, que já eram enfrentadas, já eram explicitadas, já eram, né, conhecidas por todos nós, elas se exasperam na pandemia, né? Significa, por exemplo, o acesso à educação, que tipo de acesso à educação diferentes jovens e jovens de trajetórias desiguais vivem, né? Com essas interseccionalidades, digamos, é outro conceito que tem sido bastante evocado, né, a partir do esforço, né, de formulação das feministas negras norte-americanas, latino-americanas, de trazer o tema da interseccionalidade como um modo de pensar as desigualdades ou os padrões de desigualdades que não se sobrepõem, ou seja, que não há uma hierarquia entre eles, senão pensá-los interseccionalmente para poder compreender analiticamente, né, os acessos às dificuldades e os interditos vividos para uma melhor condição de vida de diferentes sujeitos, né? Então, os indicadores estão aí para mostrar, né, a partir de quais indicadores a gente vê são as mulheres jovens, mulheres negras, pobres, né, que, pelos indicadores, estão vivendo situações de desigualdade mais exorbitantes. Isso significa entender raça, gênero, geração, né, e território como aspectos dessa desigualdade, portanto, esses marcadores se explicitam. Então, dito isso, como a gente já enfrentava isso antes da pandemia, com a pandemia, isso vem de uma maneira, está presente de maneira exacerbada, né? E aí, na pandemia, a gente se confronta com a outra, com várias narrativas. Algumas que já são clássicas e que quem faz estudos sobre juventude, sobre adolescência, já se confronta com elas, né? Portanto, alguns estereótipos sobre o comportamento da juventude, né, que a gente vê, né, e circula, né, e viram, na verdade, como um padrão que recobre todo o universo da juventude, sem fazer distinção. Então, a juventude que vai para a balada, é a juventude que é irresponsável, é a juventude que não quer nada, é a juventude que não se interessa, etc., etc., num movimento de homogeneização de realidades juvenis que são tão distintas e são tão diversas, né? Então, a pandemia explicita, né, o confronto a muitos desses estereótipos. Um outro estereótipo muito comum que está no senso comum sobre juventude e que isso diz muito ao campo da saúde é de que jovem não adoece, né? O fato de estar no momento do seu ciclo de vida,
com as suas vitalidades, né, com toda a sua capacidade vital, né, no momento em que o seu organismo está em desenvolvimento, etc., etc. Portanto, é o que vai menos à unidade de saúde, é o que menos precisa, né? Toda a lógica de pensar o atendimento, por exemplo, às mulheres jovens se reforça muito a partir da maternidade, né? Como se as mulheres jovens não tivessem outras questões ligadas à saúde que pudessem acessar os equipamentos, assim também os homens, né? Tem toda uma política de saúde do homem que vem confrontando essa lógica que, na verdade, é muito mais cultural, né? de que distancia os homens do acesso à saúde, né? Então, esse é um outro tipo de estereótipo, é um outro tipo de narrativa, de senso comum de que jovens não adoecem, e aí a pandemia trouxe, né, sobretudo agora nesse último trimestre, uma nova realidade que significa jovens, né, nesta doença adoecem sim, né? Então, eu vou começar aqui a apresentar, né? Fiz esse enorme preâmbulo, me perdoem aqui o desvio de rota, mas é só para dar um pouco de um panorama dos desafios, a gente poderia aprofundá-los um pouco mais, mas dos desafios que as ciências humanas e sociais em saúde têm dentro deste quadro da saúde pública, dentro da saúde pública, né, para refletir sobre essas questões que muitas vezes passam ao largo em função da própria hegemonia do ponto de vista do conhecimento, né, que o campo da saúde tem, que é a área da biomedicina, que é a área da medicina, etc., né, que muitas vezes individualiza os sujeitos, né, e aí a gente tem todo o campo da saúde coletiva, que eu acho que é ele que dialoga muito mais com a discussão sobre uma condição juvenil contemporânea, que pensa o campo da saúde a partir das suas múltiplas determinações sociais, né? Então, não existe uma única causalidade para o processo de adoecimento, mas o processo de adoecimento ele tem aí inúmeros vetores e que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as condições de reprodução da vida do ponto de vista do trabalho, tem a ver com a classe social, tem a ver com acesso à educação. Então, a saúde está aí em todos esses campos, né? A intersetorialidade está colocada como desafio para a saúde nesse sentido. E eu acho que por esta linha de conhecimento, ciências sociais em saúde, determinação social da saúde, desigualdades em saúde, é que a gente vai conseguir identificar essa interface de maneira muito mais fina, lapidar a relação entre jovens e saúde, né? Não é apenas no atendimento específico relacionado, por exemplo, à saúde sexual e reprodutiva, que também mas como que as condições de vida e saúde, as desigualdades de saúde, afetam, inclusive, o atendimento à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens, né? Se considerar, por exemplo, os índices de mortalidade materna que acometem mais jovens mulheres negras, né? Então, isso diz muito sobre esses marcadores e esse chão aí que eu tentei, de algum modo, introduzir o nosso debate agora. Eu vou apresentar aqui, Rodrigo, acho que é só colocar no share screen, né? Me digam aí se está aparecendo para você. Aparece? Eu não te ouço, Rodrigo, seu microfone está fechado. Já está compartilhando, sim. Beleza. Então, o tema, né, que o Rodrigo me convidou tem a ver, efetivamente, com o fenômeno mais recente, que significa epidemiológico mais recente, que é o rejuvenescimento da pandemia, né? E a gente, na Fiocruz, ao coordenar essa área que chama Agenda Jovem Fiocruz, a gente se preocupou exatamente de compreender esse fenômeno por esse duplo registro, né? Esse registro epidemiológico, mas, sobretudo, esse registro, digamos, mais social ou mais sociológico, né? De fazer a leitura das informações epidemiológicas que chegam para compreender sociologicamente, a partir dessa discussão sobre essa condição juvenil contemporânea, a que eu me referi no início, né? Quais são as questões relacionadas à exposição da juventude ao coronavírus, né? E como que, lugar comum também que tem se discutido em torno dos reflexos
das consequências sociais da pandemia, né, as desigualdades que já existiam e foram exacerbadas durante têm sido exacerbadas durante a pandemia, né? Então, só para explicar, né, do lugar que eu estou falando, a Agenda Jovem Fiocruz é uma plataforma colaborativa, né, que busca aproximar os temas de juventude e saúde como campos de conhecimento e também de ação política, né? Entendendo aí, dentro da discussão sobre a teoria crítica, etc., de que a gente produz conhecimento para a ação também, né? Para subsidiar a ação, né? E aí, enfim, a agenda conta com participação das unidades técnico-científicas da Fiocruz e outros parceiros, né, no campo da pesquisa, da educação, da informação, da comunicação em saúde e também em ações em territórios. Bom, qual é quando a gente começou a discutir, né, sobre os impactos da pandemia na juventude, a gente foi recuperar um pouco de uma linha do tempo de como a juventude foi sendo tratada durante esse percurso. Rodrigo, só para eu entender quanto tempo eu tenho, se eu puder me dizer, são 7h34. Mais uma meia hora, 40 minutos, a gente vai até 8h30, né? Então, para garantir aí pelo menos uns 20 minutos de debate depois. Tá bom, beleza. Então, a gente foi recuperar um pouco de como a juventude e a pandemia foi um senso comum na mídia, né? Ou seja, de como estava na sociedade, né? Essa interface, ou seja, essa relação da juventude com a pandemia, ou como a juventude estava sendo convocada ou retratada na pandemia. Então, no início da pandemia, a gente tinha, né, os agravos e sintomas da Covid afetavam um pouco a população jovem, né? A ideia ali no começo era de que os mais vulneráveis aos desdobramentos agudos, né, da infecção eram os mais velhos, eram os mais idosos, né, e as pessoas mais velhas. Portanto, a juventude não sofria as consequências, podia se contaminar, podia inclusive transmitir, mas não sofria tanto as consequências do ponto de vista do adoecimento, se contaminados pelo coronavírus, né? E aí começa uma ambiguidade nas mensagens dirigidas aos jovens, né? Ou seja, não sejam transmissores do vírus, mas assumam atividades públicas, né? E essas muitas atividades públicas que exigem circulação, sobretudo para preservar aqueles que são mais vulneráveis aos desdobramentos da infecção, né? Então, os jovens foram começou uma mensagem ambígua, né? Ou seja, vá para a rua para ajudar os mais velhos, mas cuidado para não se contaminar e não transmitir, né? Façam as medidas de isolamento, né? Mas, ao mesmo tempo, cuidem para não virarem uma geração perdida. Isso eu estou falando termos, inclusive, que foram publicados por agências de cooperação internacional, agências de organismos multilaterais, dizendo isso, né? Quer dizer, geração perdida, a pandemia está trazendo geração perdida. Então, imagine como é que chega para os jovens, né, essa mensagem, né? Eu tenho todo um apelo para que a juventude possa fazer a sua viração, né, para o seu corre, né, para que estude, para que trabalhe, para que seja alguém na vida, para que escolha, defina nesse momento da vida o que fazer, etc., etc., e de repente cuidem, façam as medidas de isolamento, mas cuidem e sejam proativos, ainda que pode ser que vocês virem uma geração perdida por causa da pandemia, né? Um outro item dessa linha do tempo, né, é essa convocação de que os jovens mantenham as atividades, né? E as atividades que não têm a ver só com a sua vida e a vida da sua família, mas são atividades, digamos, vitais para o funcionamento da própria sociedade, né? Se considerar que a juventude é a faixa etária da população economicamente ativa, então os serviços essenciais que foram, né, classificados como serviços essenciais para não parar, não terem as medidas de isolamento, presume-se que muitos desses serviços essenciais foram cobertos ou foram desenvolvidos por boa parte da juventude, né? Considerando de novo que eu estou falando dessa faixa etária até 29, 30 anos, né?
Então, os jovens foram convocados a ajudar a manter as atividades vitais da sociedade, né? Mas, como eles adoeciam pouco, não foram muito objetos de medidas de proteção e cuidado, né? Nem mesmo aquelas atividades que estavam convocados a suportar. Vamos lembrar que ali, depois de 3, 4 meses do início da pandemia, o movimento de entregadores em São Paulo, né, fez toda uma paralisação porque estava ali dizendo de que eles não tinham os materiais, as ferramentas de proteção, né? E vamos imaginar que os entregadores são, embora nem sei se são classificados como serviço essencial, mas viraram um serviço essencial uma vez que os estabelecimentos comerciais fechados, eles precisavam transportar alimentação, etc., para as casas. E sabemos, né, que a boa parte desses entregadores são jovens, né? Então, vejam que, né, nessa rápida linha do tempo aqui, desde o início, as ambiguidades e a convocação dos jovens a manter as atividades foram várias, digamos, mensagens dirigidas à juventude, né? E aí, nesse primeiro trimestre de 2021, acontece o fenômeno epidemiológico do rejuvenescimento da pandemia, algo que já vinha acontecendo ali por dezembro, janeiro, e foi se exacerbando, né, foi acelerando esse rejuvenescimento. Na classificação epidemiológica, a população de 20 a 59 anos, né, lembrando aqui que nessa classificação epidemiológica eles estavam falando de pessoas jovens, ou seja, frente aos idosos que ainda são, inclusive, né, mas enfim, são naquela altura eram os mais acometidos pela doença, com mais casos sintomáticos e mais ocupação de unidades de internação, né, frente aos de 70, 80 até 90 anos, quem está abaixo de 60 é mais jovem, né? Aí a gente lembra da categoria, né, da frase do Bourdieu, um sociólogo francês, que ele dizia: a gente é sempre o jovem ou o velho de alguém, né? A juventude é uma categoria relacional, né? Então, a classificação epidemiológica dizia, né, de 20 a 59 anos, e depois o rejuvenescimento significa uma progressão, né, desse rejuvenescimento, e que ao longo desse trimestre, até esse mês atual, vem se acentuando cada vez mais jovem. Então, foi acometendo mais casos sintomáticos e internação de 20 a 49, né? Agora de 20 a 39, e de 20 a 29 é a faixa etária que tem morrido mais, né? Em dados do Observatório Covid da Fiocruz, dos 2 boletins epidemiológicos no último mês, que indica que a faixa de 20 a 29 anos tem sido mais acometida, a vítima letal do coronavírus, né? Então, veja, o rejuvenescimento da pandemia, né, começa o aumento de incidência de casos sintomáticos, uma maior ocorrência de agravamentos de óbitos em pessoas mais jovens, né, inclusive sem comorbidades, né? Inicia-se um apelo direcionados à juventude, né, para cumprir as medidas de isolamento e distanciamento social, né? Ao mesmo tempo, retratando-se, né, colocando que para alguns jovens, sobretudo os jovens que vivem em periferia, né, em condições de moradia, né, casas pequenas, famílias numerosas, né, e ruas, né, ambientes, né, muito adensados do ponto de vista populacional, né, não dava para se observar os protocolos de isolamento e quarentena, né? E um reforço muito grande, sobretudo com as notícias, né, a veiculação de notícias sobre as festas clandestinas, né? Então, aí vem esse estereótipo forte, né, da imagem do jovem como inconsequente, que não controla seus impulsos por lazer e diversão, que faz festas clandestinas, que vai enfim, série de narrativas, né, em torno dessa inconsequência, dessa responsabilidade, e eles se acham infalíveis, ou seja, um movimento também de tornar a juventude meio que um bode expiatório, culpabilizando, né, um foco forte no comportamento individual, e que, na verdade, se refletindo no segmento populacional, como se todos os jovens fossem se comportar ou se comportassem dessa maneira inconsequente em função
da sua ida às festas, né? E a gente, então, olhando isso, começou a nos preocupar, né, de poder pautar uma narrativa que, primeiro, desse conta de reconhecer as situações diversas e desiguais nas condições de vida e saúde da juventude, né? De que a exposição da juventude ao coronavírus não se dava apenas por aglomeração em festas e baladas, né? Que a sociabilidade, né, que o desejo, o impulso por sociabilidade e diversão, que não é só da juventude, mas vamos lá, né, é uma fase da vida em que há esse desejo muito latente, né? É uma pequena parte do que a gente pode compreender sobre esta condição juvenil, sobre a situação dos jovens, né? E que era preciso, ao olhar o fenômeno do rejuvenescimento da pandemia, examinar quais são as condições em que os jovens vivem, qual é o papel que estão cumprindo na sociedade, né? E que condições eles encontram para enfrentar a situação posta pela pandemia. Então, houve aí a busca por uma contranarrativa, né? Ou para disputar uma narrativa de que, sim, a gente reconhece, há jovens que estão aglomerando em festas, mas esse não é o único motivo relacionado à exposição, e que não daria para reconhecer, por exemplo, outras formas de exposição da população em geral, por causa do trabalho, especialmente, né? Sem também reconhecer a faixa etária dessa população. Então, a gente vai encontrar muitos jovens em funções vitais que a sociedade exige da sua população economicamente ativa, né? E aí veio uma coisa, né, um debate muito clássico nos estudos em juventude, essa faixa etária mais ampliada de jovem adulto. Uma das principais questões de que o jovem nessa faixa etária começa a trabalhar, portanto, isso exige, né, busca por trabalho ou ocupação de trabalhos intermitentes ou informais, né, e muitos que exigem circulação. Ao mesmo tempo, é a faixa etária que busca continuar os estudos. Então, toda a discussão de retorno ou não às escolas, de aula remota, e o que isso causa do ponto de vista da própria saúde mental da juventude, né? Num momento da vida em que se exige, né, uma autoexigência ou exigência social, né, de que ele possa começar a trabalhar e de que ele possa continuar os estudos. Então, esses aspectos a gente foi trazendo ao debate, que a gente busca refletir, né, numa narrativa que não seja criminalizadora da juventude em relação à sua exposição ao coronavírus, né? E aí a gente traz alguns dados para justificar essa narrativa, né? Então, a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, ainda que ela seja uma população muito fortemente desempregada pelo desemprego, pelos indicadores de desemprego que a gente tem visto no Brasil, né? Mais de 14 milhões de desempregados, né? Uma grande parcela dessa juventude está buscando trabalho ou está trabalhando, né? Que são dados do PNAD de 2019 e que foram confirmados na PNAD de 2020, né, com uma pequena variação para baixo. Então, em 2019, eram 70% dos jovens entre 18 a 24 anos que estavam trabalhando ou procurando emprego. Hoje, na PNAD 2020, está em 62%. Né? A maior parte desses trabalhos são informais, precarizados, e que se exigem deslocamento, circulação e contato social, né? Toda essa discussão também sobre o empreendedorismo juvenil e essa viração dos jovens estarem vendendo, né, nos sinais, etc., celular, capa de celular, etc. Ou seja, coisas que exigem ocupações, modos de trabalho que exigem que os jovens estejam expostos circulando na rua, né? Na saúde, por exemplo, né, um levantamento da Escola Nacional de Saúde Pública, 2 milhões de trabalhadores que estão na linha de frente da Covid-19, né, 38% desses 2 milhões estão na faixa etária até 35 anos. Aí eu não estou falando só de médicos, estou falando de toda a cadeia produtiva do trabalho, né, de postos de trabalho da saúde, desde da equipe de limpeza hospitalar, maqueiro, motorista, né, enfermeiro, assistente de enfermagem, enfim. Quantidade de jovens que também estão aí nesse campo da saúde e expostos ao coronavírus. Então, a questão, né, que a gente traz com esses dados para embasar a nossa narrativa não criminalizadora e não estereotipada dessa exposição da juventude ao coronavírus, significa dizer que as medidas de isolamento social, quando exige, para esta juventude, precisa garantir, né,
transferência de renda, e a história do auxílio, que teve 2 etapas. A última etapa foi reduzida praticamente a irrisória, e proteção social no trabalho, né? Que tem a ver, por exemplo, que eu listei aqui, com o movimento dos entregadores, que exigiram condições de trabalho para poder circular, álcool gel, máscara, etc. Né? E aí, um dos insumos de comunicação que a gente vem produzindo são um pouco de ilustrações, feitas por ilustradores, para, ao mesmo tempo, colaborar no debate público em torno dessa narrativa sobre a exposição da juventude, as diversas formas de exposição da juventude, mas também dialogando com a juventude, né? Não afastando, né? Não basta só a mensagem de use máscara, álcool gel, não contamine, não se contamine, não contamine os mais velhos na sua casa, etc. Mas é dizer, olha, reconhecemos a tua correria, sabemos o que você está fazendo, mas a juventude que se cuida quer viver é o mote da nossa campanha, né? Então, aqui é só para... Eu trouxe essas ilustrações que têm a ver com alguns dos materiais de comunicação que a gente vem produzindo, né? Em relação à educação, né? A gente falou do trabalho, falou da educação, são duas grandes áreas, né, que mobilizam muito a população jovem, né? Para a faixa etária adolescente, né, 15 a 17 a 18, a educação ainda tem uma certa proeminência, né? Mas para a população de 18 a 29 anos, é a educação e trabalho, com o trabalho sendo a área, digamos, de mais atenção, né? E no campo da educação, todo o debate, o retorno ou não às aulas presenciais, que não passam por decisões só das autoridades sanitárias, né? Mas também passam por decisões que envolvem a comunidade escolar, incluindo aí os gestores de educação. Mas o que a gente está trazendo como discussão é que, retorno ou não às aulas presenciais, o que se deve ter em conta é a análise das desiguais condições dos alunos na observação dos protocolos sanitários, né? Então, o que significa, por exemplo, 27% das escolas de ensino básico no país não dispor de acesso à internet, não ter rede de esgoto, né? 44% não tem rede de esgoto, que significa deixar a cargo da direção da escola a gestão, por exemplo, dos materiais, né, de proteção, né? Sem que isso seja dentro de um quadro de uma política de distribuição desses materiais, de uso desses materiais, né? Ou seja, a discussão é quais são, considerando que temos territórios desiguais, escolas que têm mais adensadas em termos de pessoas, outras que são menos, o que significa ter garantido as condições para o retorno às aulas do ponto de vista dos protocolos sanitários, né? E do ponto de vista da discussão sobre o acesso remoto, né, sobre as aulas remotas, né, 6 milhões de estudantes brasileiros, né, não possuem acesso à internet nas condições exigidas para o ensino remoto. Todo mundo diz assim, né, no senso comum, diz, os jovens hoje todo mundo tem celular, tem WhatsApp, tem internet, mas uma coisa é usar o WhatsApp, internet, rede social, Instagram para postar uma foto, etc., né, para ver uma música. A outra é qualidade e estabilidade de internet que garanta que eu possa assistir aula remota. Então, são duas coisas diferentes, né, num mesmo instrumento, né? O que significa também assistir aula pela internet não é, digamos aí, as melhores condições de assistir, né, de assistir aula. Né? Então, em relação à pandemia e educação, a discussão que a gente está trazendo é retorno não às aulas, é preciso mirar o que a pandemia está discutindo, o que a pandemia traz, né? Desigualdades que a pandemia coloca lente nas diferentes formas de acesso à educação e as desigualdades na educação que já são existentes, né? Uma outra discussão sobre a pandemia e a educação é de como foi pouco coordenado, né, uma estratégia mais nacional relacionado ao retorno das escolas ou não, né, a coisa de considerar ou de privilegiar aí, dados e indicadores educacionais e também sanitários relacionados a quais são os territórios que é possível ou não voltar, mas como é que isso se vincula a um quadro mais organizado, né, de currículo e de tempo, né, de desenvolvimento da própria proposta curricular, né, do ano letivo.
Então, era preciso ter uma coordenação nacional que revesse os calendários do país inteiro, né, que repensasse os percursos educativos diferentes, exatamente para compreender essas diferentes realidades do ponto de vista também do território dos indicadores sanitários, né? Garantir o acesso à internet de qualidade para todos, ou seja, no meio da pandemia, onde se via que o ensino remoto era uma realidade que era preciso ser garantido ao máximo possível para os alunos da rede pública de ensino, né? Um projeto de lei foi vetado pela Presidência da República que garantiu o acesso à internet gratuito e tablets para os alunos, né? Ou seja, ali onde a gente viu, efetivamente, esse já é uma necessidade, sem pandemia. Na pandemia, essa era uma alternativa do ponto de vista da continuidade do processo de ensino-aprendizagem desses alunos, e esse PL foi vetado, né? E aí, a pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, que fez um inquérito com 33 mil jovens, relatam que as dificuldades do ensino remoto, né, e de como a interrupção desse percurso escolar durante a pandemia afetou a saúde mental de 49%, né, dos estudantes, né? Então, aquelas situações de ansiedade, de estresse, né, as dificuldades de organização para o estudo à distância, né, por causa das condições de moradia, 48%, né, avaliaram isso. Ou seja, sem coordenação em torno de uma estratégia nacional, né, para lidar nas consequências da pandemia na educação, exigiria, né, uma política pública, exigiria uma coordenação nacional com os estados para poder mirar as alternativas possíveis e garantir os insumos necessários para isso. Nada disso aconteceu e ficou um pouco essa confusão que afeta enormemente a saúde mental da juventude. Esse cartaz, então, a gente organizou com um movimento chamado Levante Popular da Juventude, né? Um ciclo de seminários, um pouco refletindo sobre um ano de pandemia no Brasil, de como a juventude veio lidando com essa situação, né? Esse ciclo de seminários tratou do tema educação, ciência e educação, né? Ou seja, o valor da ciência e da educação para a juventude, saúde mental, desigualdade, solidariedade e reinvenção. Bom, esses seminários eles estão disponíveis no canal da Agenda Jovem da Fiocruz no YouTube. Uma outra questão que a gente viu tem a ver com o tema do cuidado, né? Que é outra área, ou um outro setor que, inclusive, hoje virou uma atividade econômica, né? Uma poderosa rede de serviços relacionados aos cuidados, e muitos desses jovens, né? Muitos jovens estão envolvidos em ações de cuidado do ponto de vista voluntário mesmo, do ponto de vista do cuidado familiar, né? E também como profissional, né? Então, os jovens, principalmente as jovens mulheres, reforçando ainda também uma certa cultura relacionada ao lugar e ao papel das mulheres, né, de cuidadoras, né, seja dos seus filhos ou com outras pessoas vulneráveis de suas famílias, ou como trabalhadoras e profissionais fora do cuidado, enfermeiros, cuidadores, empregadas domésticas, elas também estão absolutamente expostas, as mulheres, ao coronavírus em função dessa, digamos, dessa rede de serviços relacionados ao cuidado. Uma outra narrativa que a gente vem buscando também pautar diz respeito ao tema da solidariedade, né? Não esqueçamos o mote da nossa... aqui eu estou apresentando meio que questões conceituais que, na verdade, subsidiam uma narrativa para a campanha que a gente vem feito sobre o jovem que se cuida quer viver, que significa trazer a dimensão da solidariedade para valorizar os aspectos relacionados a coletivos, movimentos sociais, organizações não governamentais, associações, que têm feito uma série de atividades, né, em função do agravamento da pobreza, né, e das situações de precariedade e da fome, que estamos sabendo, pelos indicadores de segurança alimentar no Brasil, que vem aumentando, né? Então,
ações de auto-organização popular, de organização comunitária, têm tido muito protagonismo da juventude, né? Então, necessidade de ações de ajuda, solidariedade, distribuição de alimentos, produtos de higiene. Muitos jovens estão aí na linha de frente dessas ações de solidariedade, né? E a gente vem buscando valorizar essa perspectiva, né? Como se trouxesse a outra ponta da escala dos comportamentos dos jovens que estão sendo tratados como irresponsáveis, inconsequentes, etc. Algumas medidas que a gente vem recomendando, né, que é um auxílio financeiro de renda relevante, né, que possa garantir que as pessoas circulem menos, né? Não digo nem que elas fiquem em casa, mas eu digo que elas circulem menos. Propicie que as medidas de isolamento possam ser eficazes mediante a mínimas condições de sobrevivência, né? Que aí inclui jovens, né? Que por mais que possam não ser chefes de família, embora o sejam muitos deles, né? Contribuem muito efetivamente com a renda familiar, né? Pelos trabalhos que eles desempenham, pelos bicos que fazem, pela viração, etc., né? As empresas precisam ter protocolos de fiscalização para garantir a segurança dos jovens que não podem deixar de trabalhar, né? Significa garantir as medidas de proteção, né? Inclusive, quando adoece do coronavírus, que a empresa possa continuar fornecendo os subsídios, auxílios financeiros, etc., para que o jovem não perca o seu trabalho e se recupere, né? Medidas de segurança sanitária no transporte urbano, né? Ali, o ônibus lotado é a festa do coronavírus, né? Então, e a gente tem visto isso, sobretudo nas cidades, né, de porte médio, nas grandes cidades, o transporte urbano, o transporte coletivo lotado e muitos, né, jovens expostos ali, né? E os equipamentos de acesso à internet de qualidade, ou seja, é muito dolorido saber que aquele projeto de lei foi vetado. Uau, perdão, aí acho que vocês ouviram um motoqueiro. Muito dolorido saber que esse projeto de lei foi vetado, não houve nenhuma mobilização popular em torno dele. Não sei, talvez até por causa das dificuldades de mobilização hoje, né? Mas era um projeto de lei que garantia o acesso à internet, né? E esse acesso à internet para a educação, mas também para lazer, também para a sociabilidade, ou seja, né, garantir que participe das lives, etc., né, que dos artistas. Então ganharia todo mundo nesse sentido, né? Eu acho que, bom, aí algumas considerações, e eu já vou finalizando aqui para a gente poder abrir, que a gente faz a reflexão em torno desse fenômeno do rejuvenescimento, né? Primeiro que é sempre importante, né? A pandemia está trazendo isso, e as consequências sociais que vão advir pós-pandemia já estão acontecendo durante e certamente se prolongarão pós-pandemia, né? Se agudizarão pós-pandemia, né? Exige do campo da saúde pública, do campo da saúde coletiva, uma leitura que seja combinada, né? Que seja retroalimentada entre a epidemiologia e as ciências sociais, ou que se a gente pode ampliar um pouco mais as ciências médicas, as ciências da saúde e as ciências humanas, né? E em relação à juventude, essas duas ciências, né, se dialogando, né, e se fortalecendo reciprocamente, né, necessariamente precisam veicular mensagens que sejam tanto para a juventude, ou seja, jovem, para que o jovem se cuide, para que o jovem não adoeça, para que não se exponha, né? Mas também sobre a juventude. Então, todo o nosso esforço relacionado aqui a uma nova narrativa tem a ver com a gente dizer, olha, existe uma condição juvenil contemporânea de muita desigualdade em função de marcadores sociais que atravessam a juventude e que, portanto, a gente não pode, de forma alguma, homogeneizar a juventude a partir apenas de uma lente. Então, as mensagens que a saúde pode colaborar em torno desse fenômeno do rejuvenescimento da pandemia significa dizer mensagens direcionadas à juventude, mas também sobre a juventude. E aí acumular, né, trazer o acúmulo mesmo do que nós, enquanto profissionais, pesquisadores, gestores, né, temos competência e responsabilidade de dizer, né, compreendendo melhor
os públicos dos quais a gente trabalha, né? E, ao mesmo tempo, dispor os dados epidemiológicos, essa combinação entre as ciências é muito importante, porque também é investigar os contextos, as motivações, as condições, né, de exposição do comportamento da juventude ao coronavírus, né? Aqui a gente trouxe o aspecto do trabalho e trouxe o aspecto da educação, né? Há também outros elementos dentro dessas duas áreas, nessas duas áreas interrelacionadas, né? Outros temas relacionados à condição juvenil que a gente pode compreender, né? Do comportamento mesmo cultural, né? De que diferentes jovens, a gente está falando do ponto de vista de renda, de classe, são de fato aqueles que podem fazer aglomeração em festas, por exemplo, no sul da Bahia, e não ter nenhum tipo de fiscalização ali, mas aquele que faz na favela, a polícia bate lá e reforça determinados comportamentos de violência contra a juventude, né? Então, quais são essas motivações que fazem os contextos, as motivações, as condições de possibilidade deste comportamento individual, desse comportamento também social, né? Considerando, sobretudo, sempre esses marcadores sociais que atravessam as trajetórias de juventude, né? Considerar fortemente, né, o modo como os jovens estão expostos ao negacionismo científico, né, que se dá aqui muito fortemente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas também por mediações institucionais, né, quer seja pelos veículos de comunicação, quer por diferentes veículos de comunicação, quer seja por entidades religiosas que ocupam territórios, né, fortemente. Ou seja, são poderosas institucionalidades, né, que capilarizam mensagens e comunicação que são difusas para a juventude, para a população em geral, para a juventude particular, que é o que a gente está falando aqui, e muitas delas negando a ciência, sobretudo negando a ciência como discurso científico, né? Toda essa discussão sobre a cloroquina aí, vocês devem estar acompanhando, tem a ver com essa disputa de narrativa que é absolutamente perigosa, né? Então, como disputar esses meios, né, essas redes de comunicação que veiculam essas poderosas mensagens para que façam uma contra-narrativa em relação ao negacionismo científico, né? E é isso, acho que também acentuar, valorizar, né, que apesar de cenários tão adversos, jovens, grupos juvenis estão aí, né, na defesa do SUS, na defesa do direito à saúde, né? Todos os inquéritos que têm saído recém, todos, exagero, mas assim, alguns inquéritos que eu tenho tomado contato, né, que têm saído, não só agora em relação à pandemia, mas desde 2013, naquela grande ação de jornadas, etc., que ocorreu para a juventude, boa parte da juventude protagonizou. A gente pode discutir os efeitos daquele movimento para a nossa vida hoje, né? Isso que está acontecendo. Mas ali, né, aquela quantidade de jovens que foram às ruas, né, e de 2013 para cá, uma série de demandas que têm sido investigadas, que a juventude vem apresentando, a saúde já aparece como um lugar de destaque, né? Eu me lembro que nas pesquisas feitas na primeira década de 2000, na primeira década de 2000, até ali 2015, 2013, né, saúde não tinha um lugar muito privilegiado, né, na identificação dos jovens, talvez até reforçados por esse argumento de que jovens, por estar numa fase vital da vida, não se preocupam muito com o tema da saúde, mas isso tem mudado ao longo desse ano, sobretudo nessa última década, 2010 a 2020, né, os jovens já identificam a saúde como uma área prioritária. Então, acho que também isso significa compreender de que forma engajá-los na defesa do SUS, né, na defesa do direito à saúde, que não é algo dado, é algo que foi construído por gerações anteriores e que, se não garantido por essa geração atual, no sentido, né, de luta social, de luta política pelo direito à saúde, a gente vai ter cada vez mais aí em torno da mercantilização da vida, do neoliberalismo na nossa vida, nos serviços, cada vez mais a saúde mercantilizada. Então, acho que
esses inquéritos que estão saindo e que colocam a saúde como destaque para a juventude, nos faz pensar de que mediações são importantes para garantir esse engajamento da própria juventude em torno do direito à saúde, né? E valorizar essas ações de solidariedade que vem acontecendo no Brasil e que muitas delas são impulsionadas por jovens. Eu não sei se dei conta aí de apresentar um pouco desse cenário, mas são 8h10, então eu vou abrir para considerações. Excelente, André. Não tem como não ficar aqui, né, digerindo várias questões, vários apontamentos que você fez, né, e relembrando, né, vários fatos, né, de fato que foram ocorrendo ao longo desse período da pandemia e como esse marcador, né, diferentes marcadores, né, vão realmente determinando ou fortalecendo, né, ou ressignificando ou trazendo novos significados para as juventudes mesmo, como um todo, né? Então, de fato, acho que você aponta, né, nesse trabalho, nesses estudos que vocês vêm realizando, inclusive essa curva, né? Acho que é importante que isso fique registrado, né? E que a gente não fortaleça esses estereótipos, né? Porque é o que eu mais escuto também, né? E garanto que as participantes que estão com a gente aqui, né? Praticamente todos eu conheço, estão nos territórios, estão dentro da assistência, estão na saúde, estão na educação, e a gente vê muito presente essa fala, né, de que muito de culpabilização, mas não de contextualização, né, de fazer esse entendimento de por que que o jovem também está, né, sobre expondo a sua vulnerabilidade, né, em grande parte dependendo da sua área de atuação, sem acesso, né, de fato, aos insumos que possam garantir uma prevenção adequada, né? Então, essa exposição, e depois a gente tem um reforço da mídia, né, trazendo a todo momento somente, né, olha, é essa juventude que está causando esse aumento ou esse rejuvenescimento da pandemia, né? Então, eu queria abrir aqui, né, para que os nossos participantes também possam se colocar, possam trazer seus comentários. É possível, como eu falei no início, né, se alguém quiser, a gente abre o acesso ao microfone de vocês, para que vocês possam tecer a pergunta, o comentário com relação ao que a gente tem discutido aqui. Então, tem um comentário aqui, né, da Margarita Dias, que é a presidenta da Reprolatina, dizendo: excelente, muito inspiradora a sua apresentação. Gostaria de estar presencialmente dialogando com você, mas como isso não é possível, gostaria que você comente um pouco como essa pandemia afetou ou está afetando a saúde sexual e reprodutiva e o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí eu vou aproveitar a pergunta da Margarita, que eu também tinha uma anotação semelhante aqui, se dentro desses estudos, né, que vocês têm se debruçado também, se existe algo mensurado, né, nessa perspectiva que a Margarita trouxe, do impacto de não ter sido incluído, né, dentro dos protocolos de atendimento, justamente a atenção à saúde sexual e reprodutiva, né, que já era algo que vários organismos estavam apontando lá no início da pandemia, e quando se saiu, né, o atendimento prioritário nos serviços de saúde, a saúde sexual e reprodutiva não entrou, né? E a gente tem relatos, né, por conta do trabalho, por exemplo, de jovens que chegaram aí, vão até o serviço de saúde, vão até a unidade básica para um atendimento de atenção à ginecologia, ou mesmo para buscar o acesso a um anticoncepcional, e a informação, olha, nesse momento a gente não está fazendo esse atendimento, né? Está se priorizando somente a atenção para a COVID. Essa atenção em saúde não faz parte do protocolo de atendimento prioritário. Então, como que vocês têm visto, e aí complementando a pergunta que a Margarita trouxe também. Exato, você relembrou, né, que não entrou nos protocolos, né, a saúde sexual, o atendimento à saúde sexual e reprodutiva, e é muito curioso, assim, para ser muito honesto, a Agenda Jovem
A gente não tem especificado o tema da saúde sexual e reprodutiva no levantamento, isso é uma coisa que a gente tem discutido nas salas de situação. A gente tem produzido salas de situação, fizemos 2, né, envolvendo outros parceiros que trazem exatamente essa conjunção de temáticas a partir dos seus mandatos, a partir dos seus objetivos institucionais. O UNFPA, por exemplo, é um parceiro que vem participando das salas e a gente ainda não chegou efetivamente no tema da saúde sexual e reprodutiva, né? Mas eu posso falar, assim, até pelo campo da experiência de trabalho anterior e muito também observando, né, da experiência de vocês, de que a gente está vivendo um momento em que os temas relacionados à educação sexual, saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos, né, tem tido um interdito do ponto de vista do debate público. Isso reverbera de maneira tão absurda, até para nós, né, no sentido mesmo da gente poder, primeiro, ter acesso às condições de fazer pesquisa e de fazer projetos relacionados a esse tema, né? Que a gente volta, me parece, assim, volta aquilo que a gente estava buscando como ampliação do debate público, volta para os mesmos, né, que faziam isso ali na década de 90, primeiros anos de 2000, um pouco para a gente se reforçar mutuamente em função dos interditos que isso tem no debate público, né? A gente tem discutido muito do ponto de vista da sexualidade, né, na pandemia, né, do que é, por exemplo, no ponto de vista do tema da saúde mental e da tecnologia, né, os acessos, por exemplo, da discussão da disfunção sexual, em função do acesso, por exemplo, à pornografia, né, na juventude, que significa que agora, na pandemia, isso, de alguma maneira, se colocou fortemente, né, e isso afeta a saúde mental, a vida sexual, né, a saúde sexual de adolescentes e jovens. Então, isso é um tema que a gente está no radar, mas é preciso aprofundar, né, de como é que está a vivência da sexualidade de uma maneira mais saudável durante a pandemia, né, se é possível isso acontecer e como isso tem acontecido. Eu estou com um probleminha aqui com o meu computador, que ele está mexendo sozinho. Se eu cair, eu volto, tá? Mas ele está mexendo sozinho aqui, ele abre, fecha a tela, diminui. Não sei se é o que está acontecendo, mas vamos tentar aqui ver se ele... Aqui, pelo menos, você continua tranquilo, tá? Tá bem aqui a sua imagem e o som, a gente está te ouvindo e te vendo bem, sem nenhuma oscilação. O mouse está mexendo sozinho aqui, eu tenho medo dele estar... Daqui a pouco ele apaga. Mas, enfim, esse é um tema que precisa ter mais dedicação. Acho que até, confesso, que preciso acompanhar mais, inclusive os debates que estão sendo acumulados por grupos e organizações como a Repro-Latina sobre isso. De repente, vale até pensar uma sala de situação em que vocês possam apresentar questões relacionadas a isso, porque o que a gente tem percebido é apenas de relatos, né? Relatos do tema da saúde sexual, de como isso tem afetado a saúde mental e de como o conservadorismo, sobretudo, e aí voltado, pensado à população LGBT, de como as medidas de isolamento, de como as condições de vida da juventude LGBT, a partir das medidas de isolamento, do estar em casa, né, em ambientes, sobretudo em ambientes de violência e de não aceitação da sua orientação sexual, né, de como isso tem sido impactado do ponto de vista da violência, né? Então, a gente tem o não atendimento e, sobretudo, a exacerbação de situações de violência que afetam a saúde dessa juventude, né? Mas eu acho que vale a gente, talvez, abrir um espaço mais ampliado, Rodrigo e Magi, em torno dessa discussão sobre a saúde sexual e reprodutiva. Eu acho que a Repro pode ser um interlocutor privilegiado nesse sentido. Com certeza, sim, né? Alexandre, libera, por favor, o som da Magi, da Margarida, que ela está pedindo a palavra aqui. E assim ela já consegue
Mas enquanto Oi, tá me já estamos te ouvindo? ouvindo. Sim, Oi, André, tudo bem? muito bom. Saudade desses tempos do ENA, conversando, dialogando, tá altas horas da noite ou da madrugada, tentando construir um mundo melhor. Ai, fico muito feliz de te ouvir, de toda a tua trajetória. É para nós, de alguma maneira, um orgulho, né? De ver que todos esses jovens que participavam do MAB estão ocupando espaços tão importantes nesse mundo difícil que a gente está vivendo. Eu preferi falar porque é mais difícil fazer a pergunta. Na verdade, eu entendo e eu sei que vocês e muitos outros espaços aqui no Brasil não têm incluído a saúde sexual e reprodutiva e os direitos sexuais e reprodutivos. Então, claramente, eu quero te fazer um convite para nos convidar, porque estamos vivendo tempos muito sombrios, estamos nas trevas, estamos retrocedendo com tudo que a gente avançou. Eu vou fazer um seminário no sábado com juventudes de 16 países da América Latina para falar justamente dessas questões. Aí eu comecei a revisar todos os eventos internacionais que estão apoiando, dando o marco legal, o respaldo legal para a igualdade de gênero, o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e a saúde sexual e reprodutiva. E no Brasil a gente vê como a gente está retrocedendo. E na época da pandemia, eu acho que a gente retrocedeu ainda mais, porque um governo negacionista, um governo que está realmente tentando bloquear qualquer educação integral em sexualidade nas escolas, qualquer fala de gênero. Então, isso é... Todas as pessoas que estão participando sabem disso. Acho que eu não estou falando nada que as pessoas não saibam. E eu acho que é o momento de quem trabalha nessa área da juventude, a gente realmente se fortalecer, fazer união. É o momento de a gente se unir, porque está muito confirmado que quando os jovens, adolescentes e jovens não têm acesso a métodos anticoncepcionais, quando lhes é negado o direito à anticoncepção, porque adultos negam ou não respeitam esses adolescentes o direito a iniciar sua vida sexual, não reconhecem como sujeitos de direito, enfim, quando acontecer isso, que acontece? Aumenta nas gravidezes e os projetos de vida desses adolescentes e jovens que já são ruins, porque não têm direito, não têm acesso à internet, não podem estudar, não têm acesso ao trabalho, o trabalho são mal remunerados. Imagina com uma gravidez ainda. Muito pior. E a gente está num governo que está querendo ainda dar auxílio gestante para as mulheres que foram vítimas de estupro. Ou seja, estamos vivendo tempos muito sombrios. Então, ou a gente coloca o tema da sexualidade, da educação sexual e dos direitos sexuais e reprodutivos na prioridade dessa agenda, ou a gente vai ver que essa juventude, o futuro, o presente dessa juventude e o futuro vai ser lamentável. Então, por isso que eu queria dialogar um pouco para realmente te lançar esse desafio. Você que está numa instituição muito pioneira, que estão fazendo as pesquisas, precisamos focar nisso. E estamos dispostos, aí eu te falo, como Repolatina, estamos dispostos a estabelecer essas parcerias. Perfeito, Magi. Eu acho fundamental, acho que são, né, até pela trajetória e tudo, de a gente poder dar um acento a esse tema. A gente tem trabalhado, temos um programa Mudou o seu microfone aí, Ali. Acho que agora o mouse começou a influenciar. Está com vida própria, está só mexendo aqui. A gente fez um projeto chamado Jovens Investigadores de Juventude e Saúde. A ideia era apoiar jovens com inserção acadêmica, mas ao mesmo tempo com algum ativismo, né, com alguma ação social e política, para desenvolverem pesquisas relacionadas à juventude e saúde, a partir de indagar o campo da saúde, para que eles subsidiassem as suas ações, né? Ou seja,
uma experimentação de fazer pesquisa com pé ali na ação no território e tal. E uma das jovens, que é a Fabiana Pinto, que hoje está no Instituto Maria do Santo, ela fez uma pesquisa sobre justiça reprodutiva, né, que é um conceito bastante, hoje, agora, né, tem sido bastante discutido em função do tema relacionado a esses marcadores sociais que eu falei no início, sobretudo das mulheres negras, né, e de como do acesso não só aos equipamentos de saúde sexual e reprodutiva, mas os direitos, né, sexuais e reprodutivos possam estar atendidos no marco mesmo do tema das desigualdades relativas a esses marcadores. Então, o tema da justiça reprodutiva traz um pouco as interseccionalidades junto com os direitos sexuais e reprodutivos. Eu estou aqui, posso até, alguém que estuda mais esse tema pode até me complementar e falar com mais propriedade sobre isso, mas o tema da justiça reprodutiva é um pouco nesse marco da teoria da justiça, de pensar desigualdades, e essas desigualdades a partir das interseccionalidades, e como isso afeta determinados segmentos populacionais. E ela apresentou, deixa eu ver se meu mouse me deixa apresentar aqui, ela trouxe uns dados muito interessantes, né? Exatamente do que você falou, mas da dificuldade no acesso a métodos contraceptivos durante a pandemia, né? E aí ela apontou, ela fez uma pesquisa com jovens ativistas negras, né? A ideia era ouvir não só a realidade de vida dessas jovens ativistas negras, mas também o que essas jovens ativistas elas escutam a partir dos seus coletivos e movimentos, né? Então, um questionário sobre isso. E ela apontou, né? Primeiro, os serviços de saúde com funcionamento alterado, em decorrência da Covid, né? Com os serviços de saúde em funcionamento alterado, se sobrepõe aí a dificuldade de recursos financeiros próprios para adquirir o contraceptivo, né? Acessibilidade reduzida, ou seja, dificuldade de mobilidade de transporte para chegar ao equipamento de saúde, e a escassez de informação adequada sobre onde conseguir, né, e como chegar. Portanto, a pandemia exasperou esses elementos que já existiam, mas que foram amplificados na pandemia. Ou seja, essas jovens identificaram esses elementos como dificuldade no acesso a métodos, né? E aí as dificuldades de pré-natal, por exemplo, para as mulheres gestantes negras, né? Dificuldades no acesso à internação durante a pandemia, né? Dificuldade enorme de acesso à maternidade, por exemplo, que deu de 41% que respondeu, 67% responderam nessa perspectiva, né? Não cumprimento da garantia da presença do acompanhante na sala do parto por causa da pandemia, né? Falta de acesso de informação quanto aos cuidados adequados em relação à prevenção da Covid, né? Maternidade durante a Covid, e a ausência de procedimentos farmacológicos na internação para o parto durante a pandemia, especialmente, isso é uma reclamação forte, registro forte que fazem as mulheres negras. Aí vem episódios de violência obstétrica, de racismo obstétrico, né, vivenciado por mulheres gestantes negras durante a pandemia, e casos de mulheres negras que precisaram realizar um abortamento legal e não conseguiram ter esse acesso durante a pandemia. Ou seja, aqui são só alguns elementos que a Fabiana trouxe, que eu posso até compartilhar com vocês, dessa apresentação, que traz elementos do tema da saúde sexual e reprodutiva durante a pandemia, com enfoque nesse debate sobre justiça reprodutiva, que eu acho que vale a gente olhar e, de repente, né, refinar com algumas outras dados que vocês tenham, para que a gente possa continuar o diálogo numa sala de situação específica sobre essa questão. São a Margarida coloca aqui, né, que é exatamente isso que a gente estava falando também no início da sua contextualização, né, o quanto que esses marcadores, né, de gênero, etnia e classe, né, ou seja, onde que eu estou no território, quais são as condições que esse território me proporciona, aumenta, né, o impacto da pandemia, especialmente, né, nesse campo da saúde sexual e reprodutiva, né?
e agradece pelo compartilhamento dos dados. Seria bacana se você puder, né, me enviar, porque a gente também tem um ambiente virtual que a gente compartilha, né, com os profissionais que estão na nossa rede, assim né, para que outros também tenham acesso e possam fazer uso desses dados, né, e até nos movimentar. Nós estamos nesse momento também, enquanto equipe da Rap Latina, né, a equipe do projeto Jovens Mobilizadores, estamos já iniciando a preparação de uma pesquisa que a gente espera lançar aí agora já no próximo mês, justamente para dentro do território, né, do município de Campinas, fazer um levantamento de atitudes, né, conhecimentos, práticas e atitudes com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né, com esse recorte também, né, da pandemia, para a gente entender, né, e ter exatamente, né, produzir dados que possam determinar, né, para onde vamos com as ações, quais ações prioritárias, né, e mesmo gerar necessidade de cobrar, né, dos governantes, né, o quanto que essa atenção tem ficado precarizada, né, e o reflexo vai ser o aumento da vulnerabilidade, né, a gente ainda não tem, né, conhecimento pelo menos, mas a gente já tem uma perspectiva de agravamento, né, das infecções sexualmente transmissíveis, né, a gente já tem dados sendo noticiados, né, do aumento da violência de gênero, o aumento do feminicídio, né, as questões de abuso e violência sexual com crianças e adolescentes. Então, pautar esses temas, né, pautar a saúde sexual e reprodutiva dentro desse contexto é de extrema realmente importância, né, e para nós, né, reitero aí a fala da Margem institucionalmente, né, seria muito bom a gente estreitar realmente essa parceria com a Agenda, né, essa semana eu já fiquei sabendo que o Levante Juventude também está pensando uma pesquisa em direitos sexuais produtivos, então um jovem que é do projeto, né, que faz parte dessa rede, já falou da gente, para a gente, de repente, costurar uma parceria junto também, porque acho que o momento também é esse, né, de fortalecimento das nossas redes, né, para tentar criar uma nova onda realmente que não permita, né, que esse negacionismo à ciência, né, a ampliação dos movimentos conservadores realmente comecem a ter um poder ainda maior do que já estão ocupando, né? Exatamente, exatamente. Eu acho super profícuo a possibilidade da gente conversar, porque eu acho também que tem, e aí você agora mencionou o Levante, eu acho que tem uma contribuição, inclusive, daquilo que eu falei no início, né, de como o tema da sexualidade na adolescência, né, tem tido interditos em relação a isso, e também, né, toda o arcabouço de proteção, etc., que é preciso ter para evitar violências em relação à adolescência, e também em relação à juventude, no tema da autonomia do corpo, do direito à experimentação, né? Está lá no Estatuto da Juventude o direito à experimentação. Isso é delicadíssimo discutir, porque até, né, a abordagem do ponto de vista conservador, né, confronta o direito à experimentação e o que significa, na verdade, não é o controle dos corpos, mas é, sobretudo, a vivência da sua sexualidade de maneira segura, informada, né, garantida, e sobre, assim, toda a discussão sobre a gravidez juvenil, a gravidez na adolescência, a gravidez na juventude, sabemos que tem interrupção de determinados projetos que poderiam acontecer naquela trajetória ao ficar grávida, mas quando fica grávida não se interrompem os direitos, você não tem que ter um refluxo dos direitos, por exemplo, à educação, ao trabalho, né? Então, a gravidez juvenil, porque às vezes a gente entra, né, e esse tema da gravidez na adolescência é delicadíssimo para mim, é uma fronteira interessante que a gente pode observar no campo da saúde em relação a compreender a discussão sobre a adolescência e compreender a discussão sobre a juventude nessa faixa etária mais ampliada, porque às vezes, né, isso acaba incorrendo em determinadas modulações ou controle da sexualidade da juventude, que uma coisa é a mensagem que chega para a adolescência, outra coisa é a mensagem que chega para a juventude, e outra coisa é garantir os direitos para a população jovem em geral. Então, a gravidez não pode ser tomada como uma interrupção da vida também da saúde e também de todos os direitos que são
devem ser garantidos às mulheres e aos homens, enfim, né? Então, acho que tem uma discussão aí forte que vocês podem trazer, bacana, né? Nessa fronteira do ponto de vista etário. Estamos falando de populações distintas dentro do mesmo universo juvenil. Ambas devem ter assegurados os seus direitos sexuais, os seus direitos reprodutivos, né? As suas escolhas autônomas, dentro de um quadro de serviços e de informação qualificada, né? Acho que essa, me parece, é o nosso esforço e que precisa ser pautado, sobretudo nesse momento de ambiente conservador. A Margarita lembra também, né, colocou aqui no chat que nós estamos exatamente nesse momento também, já estamos um pouquinho mais avançado, já nas próximas semanas, no próximo mês, aí a gente deve também já ter essa ação disparada, que é a criação de um observatório, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, na perspectiva de ser um observatório de controle social mesmo, né, e acho que isso vem num momento fundamental, né, e ela reforça aqui, né, acho que esse diálogo que a gente está tendo de estabelecer ainda mais essa aliança, né, junto com a agenda e junto com outros segmentos de juventudes que podem fortalecer e pautar, né, o tema da saúde sexual e reprodutiva, dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente recebemos essa semana, né, o convite de fazer uma participação no Atlas da Juventude, que está sendo desenvolvido, elaborado também por várias outras organizações. E a primeira coisa que a gente, né, embora veio dentro dessa área da saúde sexual e reprodutiva, mas a gente percebe justamente a necessidade de uma compreensão, né, de entender várias as dimensões, né, da gravidez, da anticoncepção, da violência, das questões de gênero, e não só, né, simplesmente a pauta da saúde, né, ou do entendimento da saúde sexual e reprodutiva. Então, acho que, com certeza, é um diálogo que a gente não vai dar conta, né, e não se encerra aqui, mas eu acho que fica bacana a perspectiva desse webinar já para tudo aquilo que a gente pode construir junto, né? Aqui tem pessoas da nossa rede, aqui a Laís, a Gabriela, a Elaine, né? A Luciana, que é da diretoria de ensino aqui de Campinas, da diretoria Oeste, então, que é um parceiro super estratégico para a gente comentar essas questões, o quanto que a gente leva, a Gabriela, que estava até agora há pouco com a gente também, que é de uma OSC, a Laís. Então, acho que assim, o momento é esse mesmo, né, da gente ampliar as redes e potencializar as experiências que já estão dando certo, né? Acho que a gente tem isso para dentro da Rap Latina, é muito forte também, né? Tem coisas que a gente não precisa inventar a roda, né? Já que é aquilo um pouco do que você trouxe também, né, André? Então, quer dizer, já existe saberes, né? Já existem metodologias, já existe uma construção que a gente precisa ampliar, fortalecer, né? Expandir para outras redes. E eu acho que esse tem sido, inclusive, né, parte da missão institucional da Rap Latina ao longo desses anos todos. Né? Já vamos aí, estamos prestes a comemorar 21 anos de existência, né? Maioridade de verdade. A maioridade, estamos na plena juventude, né? Na juventude plena ali, né? Dos 18 aos 24. Então, a gente precisa fortalecer tudo isso. Bom, gente, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, senão o nosso tempo também, né, para não se alongar devido aos outros compromissos de cada um. A Elaine está deixando aqui, a Elaine Souza, o seu parabéns pelo trabalho, estou participando pela primeira vez, informação e espaço para compartilhar é o que precisamos. Bem-vinda, Elaine, tenhamos outros momentos juntos também. Bom, não sei se você quer fazer alguma consideração também, André, as últimas... Agradecer quem nos assistiu aqui até agora, dizer que o trabalho, né, da Agenda Jovem tem sido, nesse momento do rejuvenescimento da pandemia, de fato, tentar pautar essa contranarrativa, né, fortalecer um pouco os próprios mecanismos de contribuição, né, do debate público sobre juventude, né? Então, para isso, a gente tem contato com também outros parceiros, a Repro
acho que vai ser um super aliado nessa aliança, e dizer que é competência de todos nós, assim, é também das campanhas, é também das redes sociais, do que a gente consegue veicular com mais ou menos impacto e efeito, mas é também individual, né? Aqui eu sei que tem profissionais de saúde, da educação, então é na escola, né? Às vezes, assim, a realidade certamente confirma determinados estereótipos, a gente vai ver jovens aglomerando em festa, a gente vai ver jovens fazendo certas coisas que reforçam, mas a gente tem que compreender que este jovem ele tem uma pluralidade, uma multiplicidade de condições de vida, da família, do território onde mora, né? Muitas vezes do trabalho, e ali o espaço de lazer, de sociabilidade, é o único refúgio possível né, de se sentir feliz dentro de um quadro, de um ambiente de muito sofrimento, de muita... Não quer dizer que a gente esteja estimulando a aglomeração dos jovens, quer dizer apenas que a gente entenda essa complexidade dos comportamentos da juventude, né, diante... Vai ter os irresponsáveis, como vai ter os adultos irresponsáveis, como vai ter, né, e vai ter essa complexidade de reações ao fenômeno que a gente está vivendo, que tem a ver também com um quadro de busca dentro de um horizonte muito, muito difícil que a juventude está vivendo nesse momento. Eu queria só registrar isso fortemente, né? A educação com essa dificuldade na pandemia, trabalho sem garantias de proteção social, sem garantias de proteção de trabalhista, né? Cada vez mais os direitos trabalhistas estão se esvaindo, né? Essa perspectiva de futuro, né? Hoje a juventude está vivendo uma presentificação, né? Estou vivendo aqui agora porque eu tenho que sobreviver aqui agora, já não tem mais utopia, não tem mais desejo de futuro, porque o futuro está muito nebuloso, né? Então, o que significa esse comportamento também, às vezes, errático, que a gente interpreta assim, diante de um quadro de tanta dificuldade de pensar o futuro? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de generosidade, sem passar a cabeça, sem passar a mão na cabeça, mas uma reflexão sobre essa complexidade da condição juvenil, e isso é uma tarefa não só das campanhas, das instituições, é uma tarefa nossa do dia a dia, na relação que a gente tem com jovens do cotidiano. Mais do que nunca, a máxima, né, de precisamos olhar para o contexto, né, não dá para olhar simplesmente para um fato, né, é preciso olhar o contexto no qual esse fato, né, ou no caso aqui, né, essa jovem está inserida para poder minimamente, né, mensurar ou expressar alguma opinião, alguma análise sobre aquele comportamento, aquela atitude, né. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos, nós vamos ficando por aqui. Continuem se cuidando, a gente está no momento de pandemia ainda, então a atitude de cada um de nós aqui é o que vai fazer a diferença também para construir aí novos caminhos, novas perspectivas, novos sonhos, né, que a gente possa voltar a sonhar com um mundo melhor, com um mundo mais igualitário, com exercício pleno dos direitos a todos e todas. Uma boa noite para vocês.